Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Quem aqui já teve lombriga? Quando a gente vai ao médico e ele descobre que nós temos um verme, ele está justamente nos ensinando essa lição que pode ser para a sua vida espiritual. Qual que é o grande problema da lombriga? Ela come os seus nutrientes. O verme é justamente esse inimigo oculto que arranca a nossa saúde. Enquanto você não descobre que ele está lá dentro e faz alguma coisa para retirá-lo, você vai viver para alimentá-lo. Alguns dizem que costuma ter 1 metro, 1,5 metros. Ele não entrou grande dentro de você. Ele foi colocadozinho a partir de uma pequena partícula contaminada. O infeliz achou o seu lugarzinho e começou a roubar o seu alimento. Não adianta tentar alimentar o corpo se lá dentro existe um verme, um parasita que está minando a sua força. De nada adianta você tomar remédios que não são para combater esse infeliz que está ali dentro de você. Gente, e olha que coisa mais interessante, veio através de um alimento contaminado, mas cresceu com seus recursos, e foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, e se não tira, a gente morre porque ele desenvolve, a nossa fraqueza desenvolve doenças que podem nos matar. O verme no primeiro momento, ele não tem o poder de matar de ninguém. Agora deixe-o crescer, e você vai ver as consequências dele na sua vida. Minha gente, a vida espiritual é a mesma coisa. Um dia nós recebemos uma pequena partícula do mal, acomodamos dentro de nós e começamos a conviver com ela. E você vai oferecendo a essa pequena partícula a sua disposição, a sua vontade, o seu empenho, o seu trabalho, os seus sentimentos, e de repente você está incapaz de tomar uma decisão favorável a você, porque você permitiu que aquele mal tornasse maior do que a sua vontade. Então não perca tempo. Você é precioso demais para desperdiçar a sua vida se dando um alimento que não lhe faz bem. O diabo é astuto nesse aspecto, em nos fazer gostar daquilo que nos destrói. O diabo é astuto em fazer criar dentro de nós uma disposição interior para aquilo que nos sufoca. Quantas e quantas pessoas você encontra pela vida fora que são capazes de reconhecer a dependência afetiva que está estabelecida? Quantas pessoas você encontra pela vida fora que sabem que são viciadas e que o vício que tem só lhe traz a morte e não conseguem romper? Sabe por quê? O diabo anda por baixo, ele cava túneis na nossa vontade e mina essa vontade. A especialidade do diabo é justamente nos tornar medrosos. A especialidade do diabo é colocar dentro de nós uma fraqueza eterna, que não nos coloca na disciplina necessária para viver o milagre e a vitória que Deus quer para nós. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos, ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa num coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando, que estão vivendo um processo de
desrespeito pessoal. Não é possível vigiar alimentando o verme. Não é possível ser cristão estando totalmente indiferente àquilo que é semente do mal dentro da nossa vida. Não dá para você continuar a sua vida cristã se você não tiver disposição de arrancar das suas entranhas aquilo que está lhe destruindo. Não é possível viver o cristianismo se nós não tivermos coragem de tocar nas estruturas que estão germinando o mal dentro de nós. Minha gente, nós não podemos perder a intimidade conosco. Você não pode ser alheio a você. Você não pode ser um desconhecido de si. Você precisa ter consciência daquilo que lhe faz mal. Há situações, há pessoas que, se não forem cortadas na nossa vida, nós não vamos conseguir viver essa conversão. Você tem o direito de selecionar. Sim, você tem o direito de selecionar quais são as amizades que você quer fortalecer ao longo da sua vida. O resto é conhecido. Nós não podemos inverter a ordem. Nós não podemos perder o nosso tempo com os conhecidos e deixar de estar com os verdadeiros amigos. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional. Porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui, e acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. O cristianismo é um exercício diário de autoconhecimento, de mergulho em si, de ir buscar dentro de você onde é que está a causa da sua fraqueza, o que é que lhe fortalece, o que é que lhe enfraquece. Sim, porque nós temos atitudes que nos enfraquecem e nós temos atitudes que nos fortalecem, e nós precisamos saber buscar por elas. Sabe por quê? Senão a gente vai na enxurrada que a gente falava anteriormente. É lamentável ver um contexto de perdição hoje, justamente porque as pessoas não são vigilantes.
Elas vão atrás do último discurso. Elas estão desconhecidas. Não o desconhecimento do outro, de si. Não há nada do que eu estou falando para você que eu não necessite falar para mim. Eu também tenho uma vontade fraca. Eu também preciso fortalecer a minha consciência, a minha capacidade de reconhecer quem são as pessoas que me enfraquecem, quais são as realidades que me fazem pecar. Nós estamos todos no mesmo processo, para o coração ser mais diferente, para acelerar. Existem alguns momentos na nossa vida que o nosso coração dá uma disparada, né? Corre, avança territórios. Você já deve ter sentido isso. Existem momentos da sua vida em que você avança muito na compreensão das coisas. Às vezes uma reflexão do outro nos faz avançar tanto como pessoa, gente. É a força do Espírito Santo em nós, nos fazendo evoluir, nos fazendo ser diferentes para melhor. Da mesma maneira como algumas coisas, algumas palavras, alguns testemunhos nos fazem retroceder. Nós não queremos retroceder. Volto a dizer, eu não sei o quanto Deus já pôde acontecer dentro do seu coração. Segundo, eu não sei quanto Deus já aconteceu dentro de você. Mas alguma coisa é certa: Ele está à porta do seu coração, montado num cavalo veloz. Se você permitir, Ele vai galopar dentro do seu coração, e vai avançar pelos territórios da sua vontade, e vai avançar pelos territórios da sua mentalidade, e vai fazer você ser um homem e uma mulher nova. A medicina criou comprimidinhos que nos fazem esquecer a tristeza, mas eles só duram 12 horas. Às vezes duram 6. O efeito vai passando. Eu não sou contra remédio não, viu? Se tiver que tomar, tem de tomar. Mas tenha coragem de saber a hora em que você precisa recrutar a sua coragem, porque comprimidos não substitui coragem. Comprimido não pode fazer o papel da sua vontade. O comprimido só faz efeito em quem luta também. E se você se recordar da força deste Cristo que está em você, você vai olhar para os seus problemas de uma forma diferente. Sempre por cima, minha gente. Foi o Senhor que nos ensinou que o nosso olhar tem que ser para o alto. O nosso olhar tem que ser altivo. Reconheça essa força do Senhor que há em você. Recrute aquilo que existe de grandioso por causa do seu cristianismo. Não morra sem saber o que você pode. Não morra sem saber do que você pode. E ensine aos que não sabem. Estenda a sua mão àqueles que estão morrendo sem saber o que podem, porque se acostumaram com os vermes do diabo, porque alimentaram as suas fraquezas, porque foram vítimas de seus defeitos e não foram capazes de superá-los pela força do Cristo que está em nós. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis.
que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós, que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. Sim, quando somos verdadeiramente quem somos, quando honestamente nós olhamos para o outro e falamos: eu estou cheio de verme, me ajude a me libertar deles. Eu estou cheio de comportamentos, de situações, de pessoas que estão minando a minha vigilância. Eu preciso retomar a autoridade que Cristo deixou em mim. Eu não posso ser um Zé Ninguém por aí. Eu não posso agir como todos agem. Eu não posso continuar alimentando o diabólico na minha vida. Me ajude. Se você tiver a oportunidade de confessar um pecado seu agora a alguém que está do seu lado, é possível que você encontre uma pessoa que vai confessar o mesmo pecado que você. Nós estamos todos vivendo os mesmos limites. É uma característica do nosso tempo o enfraquecimento da vontade humana. É típico da nossa época pessoas sem vontade, pessoas sem coragem. E o mundo leva justamente os que não têm coragem, os que não sabem ter vontade, os que entram no movimento qualquer. Não, nessa enxurrada eu não quero entrar. Porque se por acaso a fraqueza está em nós, também não podemos nos esquecer que nós estamos sob a proteção do Senhor. Toda fraqueza será bem enfrentada quando fortalecidos pela certeza do amor de Deus em nós, a nos curar sempre que precisamos. Somos filhos da divina misericórdia. Somos filhos do céu. E é o amor que nos cura. Se por acaso o pecado nos machuca, o amor de Deus nos cura. Vamos dizer isso juntos? Se por acaso o pecado nos machuca, o amor de Deus nos cura. Minha gente, essa vigilância que o Senhor nos pede é tão concreta. Se nós pararmos de falar mal dos outros, nós já estamos vigiando de maneira muito eficaz o nosso comportamento. Mas não é só isso não. Você tem muitas dimensões da vida que você precisa vigiar, porque senão o mal se instala, faz morada dentro de nós. Nós nos tornamos muito facilmente um território do diabo. Nós criamos os nossos diabinhos dentro da nossa casa. Nós criamos dentro do nosso ambiente, às vezes do nosso ambiente de trabalho, os nossos pequenos infernos. Às vezes nós condenamos o outro a este inferno quando nós nos agrupamos para ficar todo mundo contra aquela pessoa, maldosamente puxando o tapete do outro. Em hipótese alguma, nós podemos conciliar, por exemplo, a fofoca com a vida cristã. Em nenhum momento nós podemos admitir que é possível ser cristão e falar mal da vida dos outros. Se estamos conciliando, nós estamos com o verme da maldade. Nem sempre nós conseguimos ter um coração semelhante ao de Jesus. A gente até se esforça,
Mas às vezes nós somos vencidos pelo nosso temperamento, que ainda não está convertido, né? Nós ainda somos vencidos pelas nossas fraquezas. Às vezes nós perdemos a oportunidade de antecipar essa vinda de Jesus. Sim, porque o nosso comportamento de cristão é uma forma de antecipar o Cristo. Eu levo o Cristo para onde eu vou, e nem sempre a gente consegue. Mas hoje nós queremos nos aproximar desse altar, confiantes de que essa misericórdia do Senhor é capaz de apagar uma multidão de pecados. Vamos pensar em tudo aquilo que foi penoso para nós ao longo deste ano, os pecados que nós temos consciência que dificultaram a nossa vida cristã. Muitas vezes escolhas que fazemos sem perceber, que vão nos envolvendo, que vão criando uma ambiência pecaminosa. Sim, às vezes o pecado, ele é difícil de ser vencido, porque nós não mudamos a ambiência da vida. Nós estamos deixando de vigiar nas pequenas coisas. Nós estamos deixando de antecipar a vinda de Jesus, porque nós não estamos querendo a disciplina nossa de cada dia. Ah, minha gente, descubra o poder que há em você. Descubra o poder que há em você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz: ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. Nós temos sede de pessoas que nos recordem da força que nos habita. Nós estamos tão rodeados de pessoas que nos enfraquecem, que arrancam a nossa energia. Pessoas malignas, que parece que colocam um catéter na gente e, em vez de colocar, tira. Nós estamos tão rodeadas de pessoas que nos enfraquecem espiritualmente. Então nós temos sede, nós temos necessidade de lembrar da força de Deus em nós. Então às vezes a voz de Deus vem para nos proteger, com um amigo que liga, que fala, que olha nos olhos e diz aquilo que a gente precisa ouvir. Vamos estudar, vamos crescer, vamos trabalhar. Você está muito preguiçoso, vamos lá. Então eu tenho certeza, não tenho dúvida disso que eu estou dizendo para você. O fruto mais bonito do cristianismo na nossa vida, nós somos realmente cristãos quando nós olhamos para o lado e a gente percebe que nós estamos rodeados de bons amigos. Pode observar isso, minha gente. Comece a prestar atenção como Deus trouxe bons amigos para a sua vida. Quando existe o cristianismo de verdade, quando ele não é hipócrita, que existe cristianismo hipócrita também entre nós, grupo de oração onde um quer comer a cabeça do outro, as equipes de liturgia que ficam se engalfinhando na sacristia, depois vai tudo santamente rezar lá na frente. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando o cristianismo passa pelas nossas veias, entra na nossa cabeça, arranca de nós tudo aquilo que nós temos de ruim e nos aproxima uns dos outros com amor, com caridade, com fraternidade. Pode observar, se você estiver construindo amigos que estão preocupados com o bem-estar da sua alma, o seu cristianismo está sendo fecundo. É um excelente parâmetro para nós sabermos. Nós estamos todos sofrendo das mesmas fraquezas, estamos precisando desabafar os mesmos pesos, estamos precisando ser libertos das mesmas cadeias.
mas nós vamos perseguir. Nós não vamos desistir. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, o nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. É a vida, minha gente. De vez em quando nós caímos, de vez em quando a fragilidade te esbarra, mas aí é que está a grande questão. O que é que você faz com a fragilidade que você tem dentro de você? O que é que você faz com aquilo que você reconhece como um limite? Quando você não conseguiu ser. Veja bem, minha gente, de vez em quando você precisa ter coragem de ir ver a causa das coisas. O que é que está lhe enfraquecendo tanto? Eu quero essa vitória, eu quero vencer o meu fracasso, Senhor. Eu quero vencer os meus medos, eu quero vencer os meus vermes. Eu não quero ser um homem e uma mulher sem vontade, não. Eu quero que esse tudo posso se manifeste na minha vida, com essas talhas que eu lhe ofereço de água. Transforma o meu vinho, Senhor. Muda a minha vida. Me ajuda a vencer a minha fraqueza. Oh, minha gente, só é justo manifestar a fraqueza diante de quem nos ama. Se a gente mostra a nossa fraqueza diante de quem não nos ama, é possível que o outro instrumentalize a nossa fraqueza para nos dificultar ainda mais a chegada. Mas diante de Deus não há medo. Não é necessário ter medo de expressar a fraqueza diante de Deus, ou então diante de um amigo que Deus nos trouxe. São essas situações que nos ajudam a arrancar os vermes que nos dificultam vigiar. Chora mesmo, não tem problema. Essa é a escada que todos nós precisamos subir, e nós subimos juntos. Ah, minha gente, não pode haver uma oração mais sincera do que um choro. Como é sincero o nosso choro. Uma oração que Deus escuta com muita facilidade, sem que a gente diga uma palavra. Veja as bodas de Caná, minha gente. Aquele milagre só aconteceu porque a vontade de Deus, que era transformar a água em vinho, encontrou a disposição de pessoas que foram encher as talhas de água. Sim, a sua libertação, essa libertação que você precisa viver, que hoje esse pecado lhe impede, é justamente o movimento que você precisa fazer para trazer as talhas com a água. O resto Deus faz, mas Ele não pode trazer a água por você. Encher as talhas de água significa iluminar a consciência para que você saiba o que de fato hoje está atrapalhando a sua vida cristã. Encher as talhas de água para que o milagre do Senhor aconteça consiste em você reconhecer o que hoje precisa ser arrancado da estrutura da sua vida, para que Deus fortaleça a sua vontade. Nada e ninguém no mundo, prestou atenção nessa frase? Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Agora, pronto, tem que querer, tem que querer. Sem querer, sem vontade, o tudo posso não se manifesta em nós. O tudo posso só é uma realidade quando Deus encontra o esconderijo da nossa vontade e cresce a partir dela.
Quando nós expulsamos os vermes escondidos que trazemos dentro de nós, aqueles defeitos de estimação que nunca temos coragem de mexer, aquelas estruturas solidificadas do pecado, aquela ambiência pecaminosa que nós não mudamos por nada dessa vida, é preciso querer, é preciso descer a esses lugares e descobrir nas entranhas da sua existência o que é que está lhe enfraquecendo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo hoje venha reacender em nós a certeza de quem somos. Não viva esquecido. Não ignore esta belíssima verdade. Você é filho do céu. Não aceite ser tratado de outra forma. Todo aquele que quiser entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, e que retire as sandálias dos pés, porque o território é santo.